Olá, boa noite. Mais uma vez, religiosamente, terças-feiras, aqui, portanto, no nosso AXV F1 Podcast, powered by Joma Portugal, Loja 39 e Malvar. O meu nome é Zé Mix e este é o nosso segundo episódio, o Grande Prémio da China. Ora bem, portanto, neste Grande Prémio tivemos um sprint, o que é algo muito bom para animar a malta, principalmente porque temos mais uma corrida cheia de batalhas. Um, portanto, vamos começar aqui pela equipa da Aston Martin. VR, nós já falámos sobre a Aston Martin na semana passada. O que é que mudou nesta semana? Mais ou menos. Olha, o que é que mudou? O que é que mudou? Na sprint, pelo menos tivemos os 2 carros a competir, durante a sprint, Ok. já não foi mal. Já deixámos de ter aquela fase de treino, uma sessão de treino específica só para a Aston Martin, só eles contra o mundo. Já na corrida a coisa foi diferente porque os problemas mantiveram-se e o Stroll não foi para a pista, o Alonso teve que sair porque senão ia ficar com as mãos, muito complicadas para o resto da temporada, né, e a sofrer lesões. Mas no contexto geral já se viu qualquer coisa a mais, mas não é o suficiente. Para aquele investimento que a Aston Martin fez para esta nova temporada é muito pouquinho aquilo que eles estão a mostrar. Uh, qual é a tua previsão para quando este tipo de problemas, portanto, vai deixar de existir? Será que eles vão arranjar uma solução até ao verão? Pergunto. Sim, eles não estão propriamente com falta de soluções para resolver o problema, porque à cabeça com o Andrew, e com todo o investimento e dinheiro que a Aston Martin tem, mesmo a Power Plant que eles fizeram, pá, tem mais do que soluções para lá chegar. Agora, quanto tempo vai levar? Não sabemos, até porque, ao contrário, por exemplo, de outras temporadas, quando surgiram os novos regulamentos, onde havia o proposing e toda a gente o tinha, este problema da Aston Martin é exclusivo da Aston Martin. Não há, Exatamente. digamos, se é que houve na altura, um ajudar de todas as equipas para resolver o proposing. Neste momento, a Aston Martin a tentar resolver um problema de trepidação do seu motor, em que viu-se claramente no onboard do Alonso, que ele estava com dificuldades agora na corrida, constante vibração, e nessa mesma onboard acabou por dar retire. Hum, o estranho ou não é que o carro do Stroll não sofre do mesmo problema, ou pelo menos em demasia, por isso poderá ser específico no carro do Alonso. Agora, num bolo inteiro, pá, vê-se claramente que há muitas situações a resolver em 2 carros e pouco tempo para recuperar os pontos perdidos até que querem chegar ao Mundial de Construtores. Aquele carro parece uma batedeira. Igós, olá. Portanto, o Igós Boa teve aqui uma noite. pausa de uma semana devido a problemas de saúde. Ele teve literalmente um tubo enfiado no pulmão. Agora, com o seu pulmão novo, desculpa, pulmão novo não, reabilitado. Nós pensámos que o É isso, Igós é foi aos isso. chineses comprar um pulmão, mas não, ele simplesmente melhorou o que ele tem. Igós, o que é que nos podes dizer acerca da Cadillac? Bem, a Cadillac, assim, a perspectiva da Cadillac não vai mudar muito conforme estas primeiras 5 10 corridas e talvez o seu primeiro, aqui o primeiro ano na Fórmula 1, que é a angariação de dados, que é basicamente o que eles vão fazer neste primeiro novo ano de regulação, de regulamentos, porque eles não têm história prévia de correr, seja na China, na Austrália, qualquer circuito que nós vamos ter ao longo deste ano. Ahm, Pá, e foi um sprint de angariação de dados, como foi a corrida, digo desde já, em que Pérez acaba em ora bem, P19, exatamente, e só acaba à frente de 3 pilotos que deram DNF. Precisamente foram o Hülkenberg, o seu colega de equipa Bottas e o Lindblad. Ahm, É isso, é a angariação de dados. Muito bem, portanto, como podemos aqui pela análise do Igos, não mudou muita coisa desde a semana passada. Portanto, vamos passar à próxima equipa que é a Williams, portanto, com o Carlos Sainz e o Alexander Albon. A Williams está muito aquém daquilo que as pessoas tinham em perspectiva para 2026. O Sainz, eu tenho visto algumas coisas e algumas declarações dele, e ele quase,
quase que está arrependido, portanto, da escolha que fez relativamente à Williams. Contudo, eu acho que o Sainz ainda tem aquele espírito de equipa, ainda tem vontade, ainda tem um bocado de fé que as coisas vão melhorar dentro da Williams. O principal motivo pela qual a Williams, portanto, tem os seus problemas é que realmente os materiais do carro são muito pesados. Não é a única equipa, portanto, a sofrer do mesmo, mais lá para a frente vamos descobrir mais, mas, no entanto, a Williams, mesmo o seu princípio aerodinâmico e de acordo com o team principal, não é tão otimista, ou pelo menos a performance não está lá. Contudo, eles acreditam que depois de trazerem os primeiros upgrades, portanto, irão mudar certas peças do carro, e aí sim o carro mais leve, provavelmente mais rápido e com um balanceamento, portanto, melhor, porque até os próprios pilotos estão a ter imensas dificuldades em entrar nas curvas. Bom, portanto, passando à frente e aqui uma surpresa mais agradável, Couto, olá, antes de mais. Olá. O Couto, para vocês terem aqui uma noção, o Couto é o nosso chefe de equipa, portanto, dos AXV, e também o grande impulsionador deste podcast. No último episódio ele não pôde estar presente, no entanto, e a partir de agora, tal como o Igos e o DR, e eu, vai fazer parte do nosso painel e, portanto, tem as suas equipas para falar, portanto, vamos começar pela Alpine. Couto, o que é que nos dizes sobre a Alpine? A Alpine teve uma performance muito positiva. Provavelmente até uma das surpresas do fim de semana. Pierre Gasly acaba em P6, o Colapinto acaba em P10. Mostrou bastante consistência, muito forte, acho, na minha opinião. Gasly fez uma corrida muito sólida também. E eu acho que eles melhoraram muito da Austrália para a China. Achas que o Gasly tem esperança que com este carro e com os upgrades que todas as equipas vão ter e quem venham, achas que eles poderão evoluir um bocadinho mais e até, portanto, eles neste momento estão no midfield, no meio do pelotão, e até subir um bocadinho mais a parada, provavelmente até aproximar-se ali um pouco da McLaren e da Red Bull? É assim, não sei ao certo. A minha opinião, sim, eles estão no bom caminho e estão a evoluir bastante. Chegar à McLaren, a gente também não sabe como é que eu ia dizer. A gente não sabe muito da McLaren, porque o que a gente viu, a gente ainda não viu o ritmo de corrida, praticamente nada. Sim, 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 sim. E é um bocado difícil estar a dizer isso, mas sim, mas eles estão no bom caminho e acredito que agora na corrida do Japão façam ainda melhor do que fizeram na China. Na tua opinião, tu achas que o Colapinto continua a ser um piloto para ficar na Alpine? Epá, isso é um bocado relativo. Tirares lá o Cola Pinto, vais lá para quem? Neste momento. Pois. Vais meter uma McLaren, não é verdade? É por falta, portanto. É assim, pilotos de reserva não lhes faltam. Pilotos de Sim, reserva não lhes faltam, ok. principalmente Alpine. Mas foi- sim, é muito complicado. Mas o Cola Pinto foi o que teve a evoluir este carro, juntamente com a equipa. Faz todo o sentido dele continuar, pá, pelo menos até ao fim da época. Acho que era um Exato. erro tremendo a Alpine mudar o Cola Pinto neste momento, porque teve a desenvolver o carro, sabe tudo do carro e isso pode fazer E não toda a faz diferença sentido. até ao fim da época. Bem, vamos ver se não dá, portanto, se o Franco Colapinto não tem um acidente ou alguma coisa em que dê os 5 minutos ao Flávio Briatore e faça como ao Jack Dowan, arrauces, tchau e adeus. Ora, muito bem, portanto, continuando aqui no Couto, vamos falar da Audi. Couto. A Audi. A Audi mostrou-se competitivo.
meio do pelotão, o Hülkenberg consistente, mas lá está, andam sempre na P10, P12. É assim, Muitos planos de eu esperava viabilidade também. mais. Eu esperava mais, sinceramente, por uma simples razão. Em tudo o que a Audi se põe é para ganhar. E neste momento eu estou a ter dificuldades de passar de P10 para cima. Estão ali, mas o Bortoleto é um excelente piloto. Já demonstrou ano passado, fez grandes corridas e eu acredito que com esta paragem desta semana e agora no Grande Prémio do Japão, provavelmente venham melhores e consigam estar nos primeiros 10. Ok, muito bem. Bom, antes de passarmos à Racing Bulls, Igor, eu estou mesmo muito curioso, mas mesmo muito curioso para tu fazeres a tua análise à Haas, que obteve um grande resultado neste grande prémio. Conta-nos lá. Ora bem, então queres que eu fale só da sprint? Eu falo da sprint e da corrida, não tudo. Fala do que tu quiseres. Sinta-se livre, meu caro. Então, o Ocon para a sprint qualifica-se em P12, o Berman em P9. O Berman termina o sprint em P8, a manter o Max atrás, com pneus suaves, pneus vermelhos, já depois de irem à boxe durante o safety car, mas isso, a causa do safety car, deixo para outra pessoa falar, porque é algo que vai afetar um piloto de uma equipa grande. Depois também vais ter as suas repercussões ao longo da grelha no sprint, mas a Haas é incrível o que eles estão a fazer este ano, porque a verdade é que eles são a equipa que tem menos poder humano e menos poder na carteira, digamos assim. São a equipa mais pequena em termos monetários e humanos. E Aliás, sempre foram, não é? Quase que sempre foram, não é? Quer dizer, Exatamente, no exatamente. início eles estavam muito bem, mas Agora, depois começou a descair. o método de management é que mudou agora com as mãos do Komatsu em relação ao Günther Steiner. Consegues o notar muita Komatsu, diferença? Opa, acho que se nota em termos Nota-se, nota-se. mesmo em termos de comportamento em pista e de comportamento no paddock, o pessoal que vê os post-race shows e os pre-race shows e o pessoal que vê as entrevistas e tudo mais, o Ayo Kamatsu é uma pessoa que se leva, digamos assim, de uma forma diferente ao Günther Steiner. E acho que a Haas ter apontado o Ayao Komatsu como o team principal só vai trazer coisas positivas à equipa. Aliás, é possível ver, sendo que o Oliver Berman, de momento, tirando os top 4 pilotos, penso eu, que está em quinto lugar, é best of the rest. Tirando Sim. McLarens e Red Bulls. Sim. O Berman neste momento está em P5 no campeonato. Ok, que apenas só se passaram 2 fins de semana e poucos pontos para agarrar, não é? Sim. Mas é preciso dar mérito onde o mérito é merecido. E a Haas é mais merecida neste momento. E pegando naquilo que nós falamos a semana passada em termos de fiabilidade de motores Sim. Ferrari, acho que acaba por a Ferrari, já lá vamos, mas realmente vê-se que o motor está lá e a AS que os compra, pá, de certa forma é igual, o motor está lá e realmente o trabalho da AS acaba por ter não desenvolver o motor, mas desenvolver o resto do carro e os pilotos. Por isso acho que o motor Red Bull está espetacular este ano. Igor, E o Berman e a Haas tem ali uma pérola no Berman, tem ali um piloto que Uhum. está a se desenvolver muito rápido. Ferrari, no caso. Exatamente. E já e eu vimos o ano era mesmo para passado. falar desse piloto. Eu era mesmo Já para te vimos o perguntar ano acerca do passado ele piloto. taco a taco com o Esteban Ocon, de momento já um veterano na Fórmula 1, já com quase 10 anos, que começou na Mauritius, penso em 2014 e 2015, piloto Mercedes na altura. Anda a ver a chapar mais também. E este ano está-lhe a limpar o sebo. Está-lhe a limpar o sebo, é tão simples quanto isso. Pelo O menos que até vai agora. o que vai para a minha próxima pergunta e aproveito, Jacob. Ok, esperem aí, estamos aqui a ter um problema técnico.
Igor, falando no Esteban Ocon, eu, pronto, tenho a minha opinião sobre ele, mas eu quero te fazer uma pergunta, até porque já há uns zunzuns no paddock. Tu achas que este é o último contrato do Esteban Ocon na Fórmula 1? Isto é mais drama que outra coisa, não é? Porque Ok, de momento o Esteban tem obrigações contratuais pela Haas este ano e para o ano é sempre tudo um jogo, porque as equipas podem decidir quebrar cláusulas e os próprios pilotos, certos pilotos têm cláusulas que podem eventualmente quebrar, e depois fica tudo em cima da mesa. Agora, eu ponho nesta forma, eu vou pôr isto desta forma. O piloto reserva deles é o Jack Doohan, anteriormente piloto pela Alpine. E exatamente. se eu for pôr na balança, se prefiro ter um Jack Doohan ou um Esteban Ocon ou qualquer piloto que esteja em F2 de momento, para ter numa equipa como a Haas, eu 90% das vezes provavelmente diria Esteban Ocon. Ok, muito bem. Ok. Portanto, a próxima equipa a ser falada são os Racing Bulls. Opa, eu relativamente aos Racing Bulls, eu acho que o time principal só tem que se virar para aqueles dois caramelos e dizer-lhes assim: o que é que vocês andam a fazer? Estão na pista a lutar um com o outro como se não houvesse amanhã? Quer dizer, somos uma equipa ou somos o quê? Quer dizer, o Liam Lawson, reparem, teve, portanto, nesta equipa, não é? Vai para a Red Bull. Após 3 corridas, se não estou em erro, é corrida da Red Bull. Para mim, teve a sorte de ainda voltar à equipa anterior, portanto, onde está agora. E depois, agora temos um rookie, não é? Que já na corrida passada mostrou muito de si. Eu acho que é um piloto com uma mentalidade, um rookie com uma mentalidade diferente que a geração anterior. Acho que é um rookie. Eu vou arriscar dizer isto, mas eu acho que é um rookie um pouco com uma mentalidade Max Verstappen. E acho que, muito sinceramente, é um rookie que, se tiver nas mãozinhas certas e se tiver o apoio da equipa B da Red Bull, é um piloto que pode evoluir muito e muito e muito. É claro que se o Adjar não meter água, não é? Porque os segundos lugares, o second seat da Red Bull é sempre parece uma coisa bem amaldiçoada, não é? Uhum. Uma E eu cadeira acho que se ele quente. continuar, eu acho que se ele continuar nesta equipa, ele, ele vai fazer um brilharete, e acho que vai muito, muito, muito provavelmente daqui a 2, 3 anos ser um piloto com um potencial enorme e eu acho até para ir para as equipas de topo. Até porque não nos podemos esquecer que entretanto o Hamilton vai embora, provavelmente vai ser substituído pelo Oliver Burman, mas vai haver outras vagas noutras equipas e isto é pegar um bocadinho no Esteban Ocon, que também, portanto, a acabar o contrato, não vai ser o único, e portanto eu acho que alguns pilotos aqui vão ganhar guia de marcha para esta nova geração de pilotos, que com certeza está mais habituado a estes carros, e portanto, vamos esperar o progresso deste nosso novo rookie. Ora bem, saltando aqui portanto, a Red Bull, e para não ter que falar outra vez em 2 equipas seguidas, e Gos, fala-nos da McLaren. O que é que se passou com a McLaren durante este fim de semana? Eu estou de curto papaya, não é verdade? Portanto, opá, eu tenho um fraquinho, eu tenho um soft spot, digamos assim, pela McLaren no meu coração, mas o que se passou neste fim de semana acaba por ser um pouco agridoce, porque eles na sprint têm um ótimo resultado, ficando à frente de um dos Mercedes, o Lando ficando em P4 e o Piastri ficando em P5.
mas na corrida nenhum deles começa a corrida, não é? Nem Eh, começa quali- nem acaba. Exatamente, qualificam-se em P5 e P6. Exatamente, P5 e P6. Uhum. E não acabam por não sair da grelha sequer, com problemas lá do motor, lá da bateria. E ainda não se sabe ao certo o que será na Sim, sua ainda não houve nenhum técnica. comunicado, pois não? Nenhum comunicado oficial relativamente aos problemas da McLaren. Vocês sabem como é que a Fórmula 1 funciona, com falar as Claro. coisas por alto, mas nunca se chega ao específico da coisa. Tudo o que se sabe, pelo menos até agora, é que foi um piloto do Power Unit, do motor, provavelmente elétrico. Pelos não saírem da garagem, deve ter sido realmente algo grave. Agora, o ponto positivo é que eles acabaram por demonstrar ali um pace que eu diria, em termos de corrida, a sprint Foi dado falhas técnicas na unidade de potência. exatamente na Power Unidade de potência para traduzi-lo. Aí está, às vezes é difícil com a tradução do inglês para o português. Eu gosto é bem internacional. Ela é do inglês. Mas, mas demonstraram no sprint, epá, pronto, mesmo que tenha havido um safety car ali ao meio, Uhum. demonstraram um pace interessante, a manterem-se. Claro que perderam posições, especialmente o Lando no início, para os Ferraris, mas o pace de corrida ao longo daquelas 19 voltas foi, diria eu, o terceiro melhor em termos de equipas. Agora, em termos de long pace, epá, não vimos nada porque eles nem saíram da garagem. Vocês Pois, não sentiram, diz, desculpa. não sentiram que a McLaren, ao ver a McLaren, por exemplo, na sprint, não há aquela coisa que chama de assim, não, estes são bicampeões, vão para o tri, não, Norris é campeão, vai para o bi. Eu não senti isso. Eu tipo sinto que estamos na McLaren, se calhar tipo dá 3 épocas atrás, onde anda ali a morder os calcanhares dos da frente, mas não vai passar daquilo. Estou com essa Não, sensação da eu McLaren. concordo plenamente, mas também a McLaren foi a equipa que mais desenvolveu o carro o último ano e Uhum, acaba por o tempo no túnel de vento acaba por, não digo por ser menor, porque acaba por ser igual ano para ano, se continuas em primeiro. uhum, Mas eles passaram mais tempo a usar os seus recursos a desenvolver o carro do ano passado do que a desenvolver o carro deste ano. Lá está, Sim. porque a batalha do título, não de construtores, mas de pilotos, foi até a última corrida, com aquele sim. desfecho final, que foi um desfecho final. Ahm, mas em termos de competitividade, a McLaren não está lá em cima. Está lá em cima no pelotão de cima, tipo as primeiras quatro equipas, mas em termos de para ganhar o campeonato, não vejo isso acontecer. Ah, a não ser que, e lá está, a McLaren é famosa com isto, aqueles upgrade packages a meio do ano. Uhum, Hum, Mesmo em 2022 e 2023, desculpa, em 2023 e 2024, 24. eles tiveram ali um upgrade, um pacote de upgrades ali pela fase de Silverstone, Foi talvez duas Silverstone. corridas antes, que Sim. tornou o carro extremamente competitivo, se não dominante. Mudaram o chassi, basicamente. E não esquecer que muita da gente que estava na Red Bull, portanto, na altura da época do Max dominante, não é? Fugiu para a McLaren. E especialmente engenheiros, portanto, isso também conta. Um, e Gosh, achas que a McLaren, com esta nova fase de regulamentos, desconfia um pouco da Mercedes pelo facto de eles serem clientes, não é? E a Mercedes ser o seu fornecedor, digamos assim. Porque eu li umas declarações do Norris e realmente eu acho que o rapaz está muito desconfiado. Achas que ele tem razões para isso ou é só numa de aziado? Eh,
Acho que é um bocadinho uma mistura dos dois, não é? Lá está. Já se vê ao de cima que no Grande Prémio da Austrália a Mercedes portanto, dá o upgrade da unidade do motor no último dia e as equipas que compram o motor à Mercedes não tiveram grande possibilidade portanto, de testar e de usar o upgrade à sua máxima eficiência na Austrália. E penso que o que vamos ver daqui para a frente e o que vamos ver ao longo desta época é um jogo de política entre as equipas compradoras e a equipa mãe, que neste caso McLaren, Alpine Uhum. e Williams e a Mercedes. Já para não falar que em todos os problemas de motor que as equipas que são compradoras da Mercedes tiveram na Austrália. E Exatamente. Aston Martin não, Aston Martin é a Honda, desculpa. Já estou com. Estou ainda com o ano passado na cabeça. Dizem quando passar na cabeça. Mas, Ora, diz, desculpa. não, Desculpa. eu Pensava que só já ia estavas a dizer acabar. que isto daqui para a frente vai ser um jogo político. Tal como vai ser o jogo político dos race starts. Mas Uhum. isso deixo para Uhum. quem vai falar da Mercedes e da Ferrari. Exatamente. Bom, a seguir, portanto, temos a equipa da Red Bull. Bom, eu, como sou fã do Max, já disse aqui muitas vezes. Conta o que vai na alma, é isso. Fucking Colocaste hell, os dois lá mano. para fora. Fucking hell, mano. Mesmo que doa muito. E eu só pergunto, o que é que caralho se está a passar, jovens? Porque é assim, fase de testes, ei, o motor Ford e a Red Bull Powertrains e está muito bom o motor e etc, e o carro até está bom e o Max está a acompanhar os tempos e não sei o que, não sei o que mais. Primeira corrida, meh. Segunda corrida, horrível. Horrível, 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 horrível. A Red Bull é um carro também muito pesado. É mais pesado que a Williams, atenção. A Red Bull neste momento é um carro mais pesado que a Williams. É um carro completamente desconfortável para ambos os pilotos, quer para o Max, quer para o Adjar. É um carro sem balanço nenhum. Portanto, a Red Bull tentou na Austrália portanto, neste grande prémio, eles nos treinos andaram a trocar de configurações e de setups para ver se alguma coisa resultada. Quer dizer, e eles andaram a brincar à lotaria e não aconteceu. Não aconteceu. O Martim Silva fala de sandbagging. Nunca na vida, Martim. E eles estão perdidos. O Max está com uma cabeça descomunal, portanto, um melão do tamanho do mundo, e não acho que a Red Bull tão cedo vá resolver os seus problemas, quer na eficiência do motor e quer no balanço do carro, porque não é só uma questão de aerodinâmica, mas sim de suspensão e da maneira como o carro está a desgastar os pneus da Red Bull. O que me traz, portanto, àquilo que eles fizeram na corrida. Eles decidiram de começar softs usados. E eu pergunto, o que é que aquela gente, principalmente a equipa de estratégia, tinha na cabeça? Anna Schmidt já falou sobre isso. Portanto, eles sabiam que tinham que fazer 2 paragens, ok? Independentemente do composto de pneus que teriam que usar. Portanto, se eles tinham que fazer 2 paragens, e visto que o Max teve uma enorme dificuldade no arranque na Austrália, e eles queriam ver se aqui mudava o cenário. Bom, não aconteceu, mais uma vez. Jacob, passa-me aquela imagem, portanto, que eu te disse relativamente ao piloto Adjar. Bom, logo na primeira volta, este caramelo, que não tem outro nome, percebes? Este caramelo do canaco, para não dizer aqui palavrões no meio da Twitch, decide mandar-se contra um As, que basicamente foi isso que aconteceu, e portanto rodou e perdeu um monte de posições. Relativamente ao arranque do Max, mais uma vez, Horrível. eu não tenho qualquer tipo de Mesmo. palavras. E ambos no mas- sprint e na corrida principal. Exatamente, mas eu acho que é assim, malta. Nós estamos, portanto, aqui, pegando aqui um bocadinho com o Igor disse, está a haver aqui muita polémica relativamente aos arranques. Uhum. Claramente a Ferrari está melhor que os outros, mais para a frente deixo isso para quem de direito. A Red Bull, nem o próprio
start, portanto, consegue fazer. Portanto, resumindo, carro da Red Bull, lixo. Motor da Red Bull, Jacob, passa aquela imagem que eu também te mandei relativamente, portanto, ao motor da Red Bull, por favor. Eu vi isto pela primeira vez. Tá. Portanto, meus caros, eu acho que esta imagem resume plenamente o motor Ford da Red Bull. As ações da Ford devem estar a cair mais depressa que o Titanic se afundou no Oceano Atlântico em 1912. O cabelo é parecido ao do Max. O cabelinho está parecido ao do Exato, o Max. cabelo, exatamente, o cabelo é parecido ao do Max e também o rapaz deve estar a olhar para eles do género, olhem malta, deixem estar, é melhor eu mexer no motor porque vocês não vão fazer porcaria nenhuma. Bom, portanto, Red O Bull... Martin Silva diz que o clubismo está a bater. Está a sentir. Estou a Zé Mix, sentir, não estou a vais sentir falar isso. assim da colisão entre o miúdo prodígio e o Isaac Adjar, pá, na sprint? Está a ser um fim de Ai, semana gosto. complicado para os amigos. Tá? Ai, gosto, eu vou-te explicar uma coisa. Eu sei que as pessoas estão à espera de uma análise muito profunda da Red Bull e o que é que está de errado e não está. Malta, muito simples. Os pilotos estão de cabeça perdida. O Adjar é um piloto que me faz lembrar o Yuki Tsunoda quando entrou na Fórmula 1, ok? Tirando a Achas? parte em que o Yuki A sério? Tsunoda tinha preguiça até para correr, não é? Quer dizer, Yeah. ele teve que mudar de instalações, teve que mudar de casa e não sei o quê, ter um personal trainer novo, portanto, não interessa. Mas o Adjar está a sofrer um bocadinho disso. Porquê? Porque o Adjar sente um bocadinho a pressão de estar no Red Bull. Mas a diferença é que o Red Bull do ano passado era uma coisa e o Red Bull deste ano é outra. Mas mesmo assim, o Adjar tem a obrigação, na cabeça dele, de fazer o melhor e de ultrapassar estes carros do midfield. Mas eu acho que também tem que haver um bocado de humildade por parte da equipa, da Red Bull, e tem que haver um bocado de humildade por parte do Adjar. O Adjar, portanto, está a fazer as neiras a torto e a direito porque está a sentir a pressão. E eu não sei até que ponto é que ele tem que baixar a cabecinha, esfriar um bocadinho a cabeça para voltar a ter muitas boas performances àquilo que fomos habituados, portanto, em 2025 Ainda assim pela fez um Racing Bull. P8. Fez um P8. não está Eu assim só tão queria mal. mencionar que na sprint foram dados 10 segundos de penalização ao Antonelli e não ao Adjar. E também quero parabenizar que se viram, se estiveram ativos pelo Instagram e pelas redes sociais, houve uma imagem a sair do Adjar a fazer literalmente show ao Antonelli quando lhe veio pedir desculpa depois da sprint. É verdade. É Bem. verdade. Bom, o Kimi Antonelli, bem, é um piloto da Mercedes, eu não vou falar sobre ele, mas ele não é rookie, mas é quase rookie, não é malta? Quer dizer, o miúdo teve a carta há um ano atrás e nem sequer foi pela licença italiana, foi San Marino ou alguma coisa do género. Bom, portanto, vamos passar aqui a Red Bull à frente antes que eu comece aqui portanto, a dar aqui um Tomar. bocadinho de chorar, rage a e a chorar. mandar o computador abaixo Zé e a Mix, chorar. estás tomado a boca. E, exatamente, portanto, o podcast não me paga a terapia, vamos passar à frente. O que nos leva, portanto, às duas melhores equipas da grelha e vamos começar pela Ferrari, Couto. O que é que nos tens a dizer sobre este fim de semana incrível da Ferrari? O quanto até chora, olha para isso. Olha. A Ferrari teve a Deixa. performance muito forte. Uma das melhores do fim de semana. Uhum. Aqui estão todos de acordo. Sim. A Ferrari, no meu ver, teve uma grande evolução da Austrália para a China. Está muito perto da Mercedes. Ao contrário do que toda a gente diz, eu acho que no Japão já se vai ver isso. E era uma alegria muito grande acontecer isso que eu estou à espera que aconteça. Pá, em relação à corrida, mostrou um ritmo constante. Para o top 3, top 4, sem dúvida. Não tem ainda. Falta ali o tal bocadinho que eu estou a dizer, que eu penso que eles vão corrigir isso e para o Japão já vai estar corrigido e acho que já vão fazer frente à Mercedes, neste caso. Fiquei muito contente do Hamilton conseguir um pódio.
É o primeiro pódio dele quer dizer, não é o primeiro, mas para mim é na China, e inclusive o ano passado ganhou Em corrida, na sim. China na sprint. É. Mas pronto, foi daquelas corridas que toda a gente ficou em expectativa que o Hamilton ia fazer uma grande temporada e que tinha-se adaptado bem ao Ferrari, e afinal foi um fracasso total. Yeah. Certo. Este ano já demonstrou 2 vezes que está lá à frente, está-se a sentir bem com o carro, e inclusive até eu acho que está-se a sentir melhor do que o Charles, mas vamos ver. Isto ainda é tudo muito cedo, é tudo 2 corridas, dá para avaliar, mas também não dá para ver o que é que vai no futuro. Mas eu penso que a Ferrari está no bom caminho e estou muito convencido que eles vão fazer frente no Japão à Mercedes. Muito sinceramente. Couto, 2 perguntas relativamente à Ferrari. Pergunta número 1. Toda a gente gostou, portanto, da luta do Hamilton com o Charles Leclerc. E eu, na minha opinião, eu acho que é um fuck papaya rules, let them race. E o que é que achas do comportamento dos 2 pilotos em pista? Olha, eu também não gostei de ver. Não gostei de ver por risco de se poderem tocar e ficarem os 2 fora. Mas, Já se tocaram, eles já acabaram por se tocar. sim, mas não houve consequências de maior. Pois não. Deram as mãos só. Tocar mesmo para ficarem fora da corrida. Eu gostei de ver, mas não gostei porque estavam a perder tempo para a Mercedes. Mas eles também não tinham ritmo para chegar lá. Se a gente for analisar bem as coisas, mesmo que eles não lutem, se estivessem-se a puxar um pelo outro sem andarem naquelas lutas, eles não chegavam à Mercedes. É o tal Não. bocadinho que eu estou a dizer que falta. O carro está equilibrado, o motor de Ferrari está espetacular. Falta ali, pormenores para irem buscar mais potência. A gestão de bateria, eu acho que até o Hamilton conseguiu gerir muito melhor a energia do que propriamente o Charles e até o Russell, que houve situações que o Hamilton tinha muito mais bateria do que o próprio Russell quando estava atrás, mas depois falta ali o motor na reta que realmente a Mercedes faz toda a diferença. Eu tinha aqui uma pergunta do chat que eu diz. gostava que a malta da Mercedes e da Ferrari e os demais lessem aqui do Martin Silva, que é: acham que o gap entre a quali de sábado comparado com o da Austrália foi mais por mérito das outras ou por demérito da Mercedes? Eu não percebi a pergunta, desculpa. Vocês acham que a diferença de tempo da qualificação da China para a Austrália, acham que é mais mérito de a Mercedes, mérito das outras equipas ou de mérito da Mercedes? É Quem é que vai mérito da falar? Mercedes. Claro. É mérito da Mercedes. Então faz P1, P2 em 2 corridas, 2 questão aqui é- qualificações. Sim. Epá, A questão aqui é, a Mercedes, e daqui a um bocado já vou passar aqui a palavra ao DR, a Mercedes para mim é uma incógnita. E é uma incógnita porque eu acho que nós ainda não descobrimos verdadeiramente o potencial da Mercedes. Mas, Daqui a bocado vou abordar um tema que eu acho que vai ajudar-te talvez exatamente, a responder a isso. mas, é isso que eu ia dizer, mas relativamente a este tipo de questões, podemos já passar aqui para o DR. DR, fala-nos do fim de semana da Mercedes e depois aqui aproveitando aqui um bocadinho daquilo que o Igor disse, também quero que me digas se a Mercedes está a fazer, portanto, sandbagging, se está aqui a esconder aqui algum truque ou se não. Se não se importar, até prefiro fazer ao contrário, aproveitando aquilo que vocês já falaram. Eu acho que há aqui uma situação favorável à Mercedes, que eu acho que é aí que eles estão a esconder um pouco o jogo em comparação à McLaren, que é um cliente da Mercedes, e em comparação ao restante grid. A tal situação do motor ultrapassar as temperaturas legais, a frio, a quente, que já se falou nessa situação, eu acho que é favorável à Mercedes e talvez seja a diferença entre o motor deles para o motor da Ferrari.
talvez seja ali aquele gap que o Couto estava a dizer, aquele pedacinho que falta à Ferrari. Eu acho que é esse pedacinho que a Mercedes tem. E a pergunta aqui é: quanto tempo mais vai durar este pedacinho da Mercedes se já o zoom de que poderá não ser legal? Tem que fazer as medições de temperatura do carro a frio, da pressão, etc., para dar zoninho. Eu acho que é esse pedacinho que se calhar não falta à Red Bull, à Ferrari, desculpa, Ah, não falta à exato. Ferrari, mas que está a mais na Mercedes. No futuro vamos saber se é legal, se não é legal, se vai haver alterações. Depois aí, se calhar vamos conseguir comparar então os motores, porque lá está, não faz sentido, por exemplo, uma McLaren na Sprint realmente ficar ali P5 e P6 com o mesmo motor, mas vermos que a Mercedes, lá está, eles sim parecem que tinham os cogumelos do Mario Kart, o mesmo motor, não é? Sim, Eu acho, sim, eu sim, acho sim, que aí sim. é a tal situação de que a Mercedes está a esconder o jogo deles, é legítimo, não é? Uhum, É legítimo, todas as equipas vão ter que o fazer. Só que sim. para uma marca que produz e vende motores e também os usa, conseguimos comparar entre a Mercedes e a McLaren, que há ali um extra que a Mercedes está a esconder. Eu acho que vai ser esse nos próximos grandes prémios a diferença de saber se é legal, se não é, e não sendo legal, o que é que vai acontecer. Agora, Agora a minha diz. pergunta só aqui por causa dos motores. Uhum. Será que a Mercedes está a disponibilizar os motores iguais aos deles para a McLaren? Eu não tenho Eu, dúvida que sei. Eu não tenho eu, dúvida que sei. Eu Eu acho que tenho é as minhas acho que dúvidas é, que isso esteja a acontecer. acho que é uma questão de otimização de uhum. software. Aqui, como com a quantidade de software que já existe nos carros hoje em dia, penso que será mais por aí. Porque se a Mercedes tivesse a usar uma coisa e as equipas que compram da Mercedes tivessem a usar outra, acho que a FIA teria um alto problema com isso. Epá, pois, isto é só uma suposição que eu estou a pôr, porque a diferença é tão abismal que. Não sei. Ah, E não, sim, e não sim. esquecendo que o Russell já fez Aliás, alteração ao motor. tu nunca ouvistes falar nos motores Ferrari, por exemplo, na AS, Uhum. serem diferentes dos da Ferrari. É a mesma coisa, nunca se falou nisso. Exatamente. Esta polémica está-se a levantar e a McLaren está a desconfiar. Não Não há dúvida relembrar que nenhuma que isso está a acontecer. Sim, sim, não relembrar que, por exemplo, a AS, no ano passado, em 2025, era das equipas também com mais top speed, por causa do seu motor Ferrari. A própria Haas e o próprio time principal disseram isso e parabenizaram muito a Ferrari, e eu acho que é uma parceria que só tem pernas para andar, e é uma parceria que vai continuar seguramente. DR, agora voltando aqui outra vez à Mercedes, eu tenho uma pergunta para te fazer, seguindo aqui uma declaração do Lewis Hamilton. Bom, o Lewis Hamilton teve muitos anos na Mercedes, portanto, ele sabe o que é que a casa gasta, ok? Portanto, o Lewis Hamilton veio com numa entrevista, veio com uma afirmação um bocado dúbia. Porquê? Porque ele diz que o Mercedes, os motores Mercedes, sempre que ele ia para a pista, havia um modo mais agressivo do motor, Uhum. que era o chamado Party Mode, ok? O que é que Verdade. acontece? O Lewis Hamilton acredita o Lewis Hamilton acredita que a Mercedes está a fazer sandbagging porque ainda nem sequer ligou esse party mode. Certo. O que é que tu achas, e isto também pegando um bocadinho da concorrência, não é concorrência desleal porque são clientes deles, não é? Mas eu lembro que no ano passado o Toto Wolff ficou completamente chateado como é que um motor, Fazer por portanto, que eles. a Mercedes forneceu à McLaren, não é? Como é que é possível e eles ganharem o campeonato por tantos pontos e etc. E nós, que temos o motor principal, não conseguimos sair do sítio. E eu acho que aqui esta questão do será que eles estão a prejudicar a McLaren? Eu acho que isto vem em consequência do ano passado e o Toto Wolff sabe perfeitamente disso. Também, e falando naquilo que o Diego está a dizer, em junho e em julho vão mudar os regulamentos, as medições dos motores vão ser diferentes e aquilo que se diz que a Mercedes poderá ter a grande vantagem em relação à Ferrari pode estar muito bem a acabar, amigos. DR,
achas que mesmo assim, tenho duas perguntas para te fazer. Achas que mesmo assim a Mercedes vai ganhar o campeonato? Eu, para ser sincero, não acredito que a Mercedes vai ganhar o campeonato. Eu acho que a Let's Ferrari. go! Vamos! Peço desculpa ao Ruben, que estará no chat já a torcer-se todo, mas eu não acredito que a Mercedes vai ganhar o campeonato. Por duas razões. Voltei-se nessa situação. Eu acho que eles partiram em vantagem porque estão a usar um componente fora das regras. Posso estar enganado e junho, julho vai ditar. Ah, também sobre a situação de esconder o Party Mode, nós já vimos que a Mercedes em vários passados tiveram sempre novas tecnologias. Lembro-me da inclinação do ângulo dos pneus quando se empurrava O Darce era assim que se Exatamente, chamava, quando eles puxavam o volante e metiam o volante para a frente. exatamente. Ou seja, eles sempre Uhum, tiveram truques na manga. Eu acredito que o exato. Party Mode, se calhar coincidentemente ou não, poderá entrar na mesma altura das medições em junho, julho, como do género, ok, vamos cortar aqui, mas nós, entretanto, já vamos introduzir isto. Da parte dos motores da McLaren, eu sinceramente acredito que eles vendem os mesmos motores e a diferença lá está, como disse o Igor, tem a ver com as afinações, setups e tudo o resto que é periférico ao motor. Aí eu acho que a McLaren já não está a conseguir chegar lá, mas resumidamente, acho que o Mercedes está atualmente a fazer grandes corridas. É inegável que realmente o Russell na sprint fica em primeiro, o Kimi em quinto. Pensámos, ok, será que acabou a obra do Kimi? E no dia a seguir espeta-nos com uma larga vantagem em P1, sendo o mais jovem piloto a ganhar um grande Grande prémio. prémio. E o Russell pronto, termina em P2, mas realmente foi, no geral foi um excelente fim de semana para a Mercedes naquilo que toca aos motores. Pronto, acho que ainda vai muita água passar neste moinho. E Eu Gos, também, eu também gostava, desculpa, só antes de Mix, eu diz, diz, também diz, diz. gostava de parabenizar que a McLaren, mesmo já usando os motores Mercedes, no início do regulamento em 2022, era uma equipa que estava cá para baixo. E foi uma equipa que foi progredindo ao longo dos 4, 5 anos que tivemos, 4, 5 anos destes regulamentos dos Ground Effect Cars que tivemos. Portanto, eu não acredito que a McLaren fique pronto, nesta posição por durante muito tempo, porque eles têm uma equipa com com poder humano e poder monetário muito, muito grande. E tem o Ah, know-how. e têm o know-how mesmo de. Pronto, já não ganhavam um campeonato há muito, muito tempo, mas agora estes dois seguidos, a malta que está lá a trabalhar, imagino que saiba o que é que está a fazer, mesmo que seja com regulamentos diferentes. Penso que acabarão por chegar lá mais cedo ou mais tarde. E, na minha opinião, tendo, agora isto pode não parecer, mas tendo o par mais forte de pilotos da grelha, e penso que a maior parte das pessoas pode não concordar comigo, mas Eu concordo. na minha opinião é, tendo o par de A pilotos mais McLaren, fortes da grelha, isso, Sim, sim, sim. no momento, tendo o par de pilotos mais fortes da grelha, penso que será apenas uma questão de tempo até chegar a esse patamar. Porque são E dois eu, pilotos com bastante fome, ok, especialmente o Mas Piastri. agora, o Piastri, agora diz. voltando ainda a Ferrari e Mercedes, eu sei que vocês estiveram a ver a corrida, tal como eu, e mesmo a vantagem da Ferrari no início da corrida, que chegou até a estar a mais de um segundo, eh, a própria Mercedes em meia volta encosta-se ao Ferrari. Portanto, é esse. Toda a gente está a falar nos motores, mas eu acho que há mais algo do que só motor. Porque Sim, é um. Eles em meia volta conseguem reduzir tipo de um segundo e meio para estarem encostados sim, completamente. sim, sim. mas isso aconteceu na Austrália e o inverso. O Hamilton chegou a estar a 4 segundos e meio dos da frente e de repente olhamos para trás e ele estava no retrovisor do Leclerc. Exatamente, Mas Ah, isso porque o Charles estava a lutar com o Russell, ok? exatamente, E sim, aquelas mesmo exatamente. lutas, assim, e aquelas lutas perderam. atrasam. Sim. Mas depois viu-se bem que o Hamilton chegou-se e não se conseguiu manter. Uhum. Ao fim E de duas ou acho, três voltas,
já estava a mais de um segundo e meio, e foi sempre a perder, para perder, a perder. E acho que Portanto, dá para ver. Desculpa, continua, continua. não, não, podes falar. Epá, eu acho que deu para ver que no primeiro setor a Ferrari era bastante forte. Naquelas curvas e contra-curvas, aquela curva e contra-curva, e depois no início do setor 2, em que tens as curvas de meia barra alta velocidade, mas depois o que a Mercedes ganha na reta da meta e na reta do terceiro setor é fenomenal. Fenomenal e não Principalmente conseguem quando eles acompanhar. metem Principalmente quando eles metem o modo de ultrapassagem. Aí é que se vê o poder do Mercedes, a velocidade que o carro apanha. Sim, eles na reta do último setor, portanto antes da reta da meta, o Kimi Antonelli ultrapassa o Lewis Hamilton e acaba, portanto, chega à curva com uma larga vantagem. E depois a partir daí, adeus. Os Ferrari Sim, lutaram entre eles e o Russell estava atrás. Já nunca na vida o Russell chegava, portanto, ao Kimi Antonelli, porque os Ferrari, no fundo, se viram ali um bocadinho de rolha. Permitem-me só fazer aqui uma observação, portanto, relativamente aos novos regulamentos. Eu acho que é assim. Quando nós tivemos os carros com efeito solo, nós estávamos muito dependentes da aerodinâmica do carro, ok? E era essa tal aerodinâmica do carro que ditava muito, portanto, a sua performance. E tal como o Igor, e pegando aqui um bocadinho com o Igor disse sobre a McLaren mudou completamente porque mudaram o carro completamente. Portanto, o chassi foi completamente diferente, as asas foram diferentes, o que lhes permitiu ter um bom caminho para o desenvolvimento do carro em 2024, a partir de Silverstone, portanto, e depois aqui em 2025, portanto, desculpem, 2023 a partir de Silverstone, 2024 foram campeões, 2025 foram campeões. E Gós, a pergunta que eu te queria fazer há um bocado, e também aqui um bocadinho relacionado com a Mercedes e com o seu tal party mode, e pegando naquilo que tu, portanto, nos disseste, se não estou em erro, há 2 edições atrás, achas que aquela percentagem de que se estiver a X da pole, a equipa pode desenvolver, pode ter mais horas de túnel de vento e desenvolver mais o carro? Será que a Mercedes não está a fazer sandbagging para as equipas não terem essa tal benesse, digamos assim? Porque lá está, esta política vai um bocadinho além do conhecimento geral daquilo que nós temos da Fórmula 1, porque com esta entrada de regulamentos, as regras do jogo também mudaram e aquilo que a Fórmula 1 quer é, portanto, juntar cada vez mais os carros para que não haja tanta discrepância. E Gós, comenta-me, fala sobre isso. Bem, então é de parabenizar que a Mercedes já tem histórico naquilo que é a motores híbridos e penso que será aqui das equipas do pelotão da parte de cima, penso que será a equipa que já entende mais naquilo que toca a motores híbridos, porque eles têm bastantes linhas de carros já, carros de rua com motores híbridos e percebem da sua eficiência e da sua eficácia. Agora, a questão do túnel de vento. O túnel de vento é só até em termos de aerodinâmica Sim, e em termos de chassi, porque não consegues testar aquilo no que toca à potência e da cavalagem energia e do motor. no túnel de vento. Poderás eventualmente conseguir testar em termos de temperaturas e de quanto tempo é que o carro dura em certos modos, isso acredito que sei. E também gostaria de dizer que a Mercedes foi a primeira equipa a deixar os regulamentos do Ground Effect e a focar-se nos novos carros. Nos novos carros. Eu não sei como é que se chama ainda esta era de carros, mas a era híbrida, talvez. 50, E eu 50. chamo-lhe era 50-50 lixo. 50-50. Lixo. Depois 50-50 lixo. há de haver a ajuda do público e a chamada telefónica, mas isso é mais para a frente. E enquanto lá está, a Ferrari o ano passado estava a tropeçar sobre si mesma, Uhum, a Red Bull estava preocupada em dar um carro minimamente fiável ao Max e a McLaren estava na sua batalha inter-equipa. Portanto, acho que a exatamente. Mercedes agarrou esta oportunidade desta era 50-50 e agarrou, não quero ser aqui main tweets, mas agarrou pelos tintins. E,
e acabei por estar a ter muito sucesso até agora com essa abordagem. Com essa abordagem. Bom, malta, portanto, como é habitual, antes de terminarmos, duas coisas. Previsões para o top 5 no Grande Prémio do Japão. Igor, Isto muito vai ser rapidamente. completamente a cabeça. Então, Uhum. no Japão vou acreditar, acreditar numa segunda vitória do George Russell. Mas entre o George Russell e o Kimi Antonelli vão estar dois pilotos da Ferrari. Dois pilotos da Ferrari, que serão o Lewis Hamilton em segundo, Charles Leclerc em terceiro, Antonelli em quarto e por que não, Hadjar em quinto. Ok. DR. Top 5. Ora, se a Ferrari esteve bem nas saídas, nas curvas, acho que vai ser um bocado por aí que vai ser o Japão. Aposto se calhar na Ferrari P1, P2, indiferente seja Hamilton ou Leclerc. Os Ferraris atrás. E se calhar acredito que o Max venha ao top 5. Guarda a sua graça. São muito mais otimistas que eu e eu é que sou fã da Red Bull. Mas- Couto. Ahm, também concordo. A Ferrari vai fazer P1, P2. A seguir vai estar os Mercedes, independentemente de pilotos sejam, e na Ferrari igual. Agora, para quinto lugar, pá, eu vou pôr o Piastri. Tu achas, Emix? Faz-nos aí o teu top 5. Olha, eu estava aqui a olhar para o chat e, portanto, vi aqui o top 5 do Leandro. Eu acho que há uma grande probabilidade do Gasly ficar em P5. Não nos podemos esquecer que a Alpine, portanto, relativamente à aerodinâmica e já que o carro dele já está um bocadinho mais acertado relativamente aos outros, eu acho que a Alpine tem umas boas hipóteses de alcançar o quinto lugar. Esqueçam a Red Bull, eu nem sequer quero falar disso. É lixo, é lixo. Aquilo, sei lá, é um corta-relva ou alguma coisa do género. Calma, que o carro ainda vai. Ainda vou falar muito da Red Bull este ano. Tem calma. Sim, 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 sim. Agora, aquilo que eu acredito, e agora aproveito também aqui para introduzir a notícia da última hora, que já não é notícia da última hora, porque tal como os nossos fãs e nós aqui no podcast seguimos 40 mil páginas de redes sociais de Fórmula 1, portanto sabemos perfeitamente que o Grande Prémio do Bahrein e da Arábia Saudita foram cancelados devido a motivos que nós todos sabemos, por causa da guerra. O que também. Políticos. Exatamente. Portanto, aqui acontecem duas consequências. Uma delas pode ser positiva e a outra, com certeza, que é negativa. Ponto número 1. A negativa, muito dinheiro envolvido. Muitas pessoas vão perder dinheiro. As equipas vão perder dinheiro. A mais prejudicada, provavelmente, a Cadillac, porque a Cadillac estava a pensar nesta fatia de bolo que ganha cada grande prémio, sendo que o bolo total do dinheiro que é distribuído pelas equipas foi diminuído porque existe mais uma equipa. E a Fórmula 1, como já nos foi habituado até noutros tempos, portanto, nós gostamos muito deste desporto, mas também podemos concluir que há aqui uma tirania e uma máfia da Fórmula 1. Portanto, o dinheiro disponível para as equipas é exatamente o mesmo. Simplesmente entrou uma equipa, vai haver menos dinheiro distribuído pelo resto. E as pessoas não têm noção, mas isto é muito importante. Porque, por exemplo, e isto deu no Drive to Survive, a Ferrari e a Mercedes estavam a disputar a posição. Acontece que no final do ano é distribuído o dinheiro para as equipas consoante as suas posições, ok? E parte desse dinheiro é distribuído pelos colaboradores das equipas. E esses colaboradores usam esse dinheiro para pagar as suas dívidas, como a faculdade, não é? Como, portanto, as casas e outras coisas que tal. Portanto,
vai ser extremamente complicado para as equipas de Fórmula 1, principalmente para as que têm menos dinheiro, sobreviver com este contexto de guerra, até porque isto pode não parar por aqui. Não nos esqueçamos que existem mais grandes prémios por aquele lado, especialmente o último grande prémio da Abu Dhabi. Se a guerra vai durar até lá, não sei. Agora, se vamos ter mais consequências em termos de pistas, em termos de organização, em termos de logística e em termos de custos, aí vai haver mais consequências, sim senhora. O que nos Bom, leva a questionar Eu porquê. espero que a guerra acabe muito antes, porque senão, quando a gente for para Abu Dhabi, o gasóleo está a 5 euros o litro. às tantas as equipas têm dinheiro para meter gasolina nos carros, com um Pois. bocado de jeito, não Não, é? mas pegando isso que estavas a dizer, até nem faz sentido, porque assim, se realmente havendo falta de corridas, haverá falta de dinheiro para as equipas, porque é que nós temos, por exemplo, Portugal e Imola, que já foram faladas como reservas, não são introduzidas no calendário para conseguir exatamente atrair esse tipo de investimentos? Eu posso-te E responder essa pagamentos. pergunta de uma maneira muito clara e muito objetiva. Portanto, a Fórmula 1 tem um problema muito grave e eles não têm, portanto, recursos humanos suficientes para serem efetivos durante todas as corridas do ano. Portanto, não há um staff, digamos assim, para todas as corridas. Os stewards são completamente diferentes. Os próprios comentadores a nível nacional e internacional brincam com isso, não é? Quando vemos os stewards assim todos atarantados, e um carro no meio da pista, o que é que nós vamos fazer? Portanto, esse é o problema número 1. Não há profissionalização dos stewards e de certo staff no paddock. Portanto, e lá está, havendo ainda mais falta de dinheiro, não se vai, portanto, tentar melhorar isso. Essa sugestão já foi dita várias vezes pelos briefings dos pilotos que existe antes das corridas, pela qual a Fórmula 1, mais uma vez, faz smoking no os pilotos, e não só pelos team principals e outras pessoas que tais. Relativamente aos circuitos de Portugal e de Imola, um bocadinho também pegar naquilo que eu disse, não há tempo suficiente, nem organização, nem logística para mudar o calendário de um mês para o outro. Porque a última vez que aconteceu uma coisa do género, e quando nós tivemos Portugal em 2021, foi por causa do Covid. Mas aí a diferença é que nós tivemos meses de preparação. E foi uma coisa previamente planeada. Nós soubemos da confirmação oficial, mas isto, a partir do momento que bateu o Covid e que a Fórmula 1 já estava a tentar voltar no pós-Covid, portanto, Portugal já estava mais que negociado, já estava mais que planeado, já tinham tudo muito mais pensado. Neste caso, portanto, duas pistas e com um mês de separação, Mas é que assim não faz sentido, não faz não é sentido possível. teres circuitos de reserva. Tu nunca os vais usar, seja por que razão for. Certo, porque o grande problema disso é que, repara, se tu tens circuitos de reserva, então qualquer coisa que aconteça, esses circuitos durante o fim de semana, aquelas horas de X em X horas, têm que estar prontos para receber a Fórmula 1. E os É. circuitos não se podem dar esse luxo, porque até os próprios governos estatais Fala não mais dão, alto. até os próprios governos estatais não dão, portanto, tantas verbas para apoiar o automobilismo, que toda a gente sabe que é um desporto muito caro. Bem, meus caros, posto isto, acho que está na hora de nos despedirmos. Antes, Jacob, eu vou-te pedir mais uma vez que metas as duas imagens dos logos das ligas, portanto, da FSP e Menos. da PT F1C. Portanto, coloca aí que é para nós, exatamente. Portanto, a PTF1, domingos às 9h30 da noite. Na próxima vez nós iremos disponibilizar aqui o Discord das duas ligas para que os nossos telespectadores possam aceder diretamente. Ok. Grande Prémio do Japão, ok? 27 a 29 de março, portanto, vamos fazer aqui uma pausa de 15 dias. Na próxima terça-feira não vai haver podcast, porque o podcast só é feito nos pós-corridas, digamos assim. Os amigos, Diz, Couto, desculpa. o Estava todo lançado. Grande Prémio de Suzuka
Uhum. pode haver bastantes surpresas, porque o máximo de temperatura agora em março são 14 graus, não sei se Ok. vocês sabiam, Não, elucida-nos. e, e o piso é bastante abrasivo. Portanto, aqui pode haver muitas surpresas em nível dos pneus para a corrida de Suzuka. Será É que a Red um, Bull vai poder puxar mais um bocado pelo carro? Ou pelo, esquece não a Red sei. Bull, esquece a Red Bull. A Red Bull só vai daqui a um mês é que está aí mais para cima. Até lá não. Achas que a pausa destas duas corridas vai ser um ponto positivo para a Red Bull? Vai ser, sim, 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 sim. Para todas as equipas, atenção. Ok. Menos Para para a todas. Mercedes, porque a Mercedes está na frente, não é? Agora, voltando um bocadinho atrás, e eu sei que já se tinha passado o tema, mas depois também não tive a oportunidade de o dizer. Força, A força. Mercedes, para mim, vocês estão a falar que a Mercedes pode não andar no limite. Eu acho que a Mercedes está no limite. Eu acho. Porque se a gente Achas? analisar a evolução da Ferrari em relação aos outros carros todos, a Ferrari está muito boa. E a Mercedes, para conseguir combater isso, tem que andar no limite. Eu não acredito que tenham ali mais alguma coisa escondida. Isto é a Ok. minha opinião. Sim, Atenção. claro. Conta o que conta. Mas eu acho que eles evoluíram o carro, têm aquele truque na manga, vá, digamos assim, do carro aquecer e fazer mais taxa de compressão aos 130 graus, que é o que se consta, não sei se isso é tudo real, mas Sim. pronto. Uh, Tem essa vantagem. Em relação para conseguirem andar à frente da Ferrari neste momento, que a Ferrari está muito boa, e toda a gente concorda com aquilo que eu estou a dizer, está É muito verdade. boa, a nível de arranques, a nível da curvar, o carro está completamente diferente. O Hamilton até se sente, pá, como ele diz, São carros diverte-se a mais conduzir, ágeis. e está-se a divertir. Portanto, a Mercedes está a andar bem, não há dúvida nenhuma, mas eu não acho que tenha ali muita coisa a esconder. Acho que já demonstrou aquilo que é e poderá evoluir mais alguma coisa, como as outras equipas também vão evoluir, de certeza absoluta. No chat, Era a só Ana esta a parte. Basílio, desculpa interromper-te, desculpa. A Ana Basílio no chat diz que pensou referente à Red Bull, não vai continuar igual. Por isso, quando Não o me público parece. feminino, entre aspas, louco pelo Max, já agora, muito obrigado também pelo follow, bem-vinda também aqui à nossa comunidade. Sim, malta, Um, vocês comecem a partilhar, portanto, o nosso podcast, o nosso canal da Twitch. Nós não podemos fazer o trabalho todo, porque as pessoas também têm uma vida e trabalham, essas coisas, e estamos a fazer isso gratuitamente para vocês, e o nosso tempo está a acabar, já temos aqui uma indicação da regia a foder-me a cabeça, blá 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 blá. Pronto. Bom, malta, Gostava só de diz, aqui a digos. comentar do Couto. Eu concordo plenamente com as palavras do Couto. Acho que a Mercedes já usou assim os aces no jogo, aqui no jogo da Bisca, pá. Já usou os aces, está a começar e já está a usar os triunfos. Mas a verdade é que eles estão na corrida de desenvolvimento, eles estão lá em cima. Estão Sim. lá em cima. Sim. Agora penso que a Ferrari e a McLaren têm muito, e por consequência a Red Bull também. Agora vão ter que trabalhar muito para os apanhar e para eventualmente ultrapassá-los. Acho que é possível. Acho que é possível, especialmente porque são regulamentos novos e muito daquilo que as equipas vão descobrir em termos de pace ainda é desconhecido e as equipas vão trabalhar ao máximo, cada uma delas, para desbloquear esse pace. Bom, eu acho que só o futuro dirá. Espero que também após a corrida do Japão a pausa faça bem a todas as equipas. Meus caros, mais uma vez, temos memes, muito não? agradecido. Não temos Diz. memes? Não temos memes? Não temos. Temos? Temos. Espera aí, Eu gostava temos de ter aqui um indicação da meme a parte da regi? comparar. Gostava Oh de ter meu aqui um Deus! meme a comparar os começos da Ferrari com os começos da Red Bull, pá. Isto é que é. Pá, pronto, vamos bater no ceguinho. Fucking hell. Isto é que era, Ah, pá. bom, já comete lá isso Aí então. está. F1 com o 1 em bateria, interessantíssimo. Neste caso A bateria a zeros. Bateria a zeros. O super clipping. Agora temos uma que a Regi diz que é para os amigos.
Para ver esta aqui. O que é que vais meter? Pá, não te esqueças que eu estou a ver, portanto, Ora, aí isto O Max nunca mais ganha um campeonato, pá. aquela famosa ou seja, já estou com meio baixo, não sei falar em português quase. Opá, o Max vai ser formado daqui a 3 anos à pala da porcaria destes regulamentos. Estou doente, caralho. Estou doente, caralho. Vocês agarrem-me. Mas depois olha, Ok, e o próximo vai ser para a Ana, diz o Jacob. Aqui a indicação da Regi. Mostra lá, Jacob. Ora, aí está. Ai, pois é, eu também vi isto. Fucking hell, mano. Fucking hell. Eu acho que esqueceu-se de dizer que embaixo do volante tem lá uma chave. Tentem dar uma chave que agora se aquilo arranca. Mete o pé de embreagem, pá. Jesus. Bem, malta, Olha, só para diz. acabar aqui a parte dos memes, de dizer que o Piastri este ano tem tantas voltas dadas no Fórmula 1 como nós 4 aqui, 5 a contar com o Jacob e com o resto do chat todo. Portanto, Palmas para Sindicato nós. tem mais voltas. Palmas para nós. o sindicato tem mais voltas que o Piastri. Portanto, resumidamente, chupa Piastri, chupa McLaren, ardam no inferno só por causa da vossa arrogância do ano passado e do ano anterior, em sequer, portanto, dizerem que são melhores que o Max Verstappen. Olha, Nunca na José vossa Mix, em vida. resposta Diz. para ti, Hum. só tenho a dizer uma coisa. O Lewis Hamilton é 8 vezes campeão da Fórmula 1. Não, ele é 7. Está-me aqui É a escapar sete, alguma é coisa. sete, Não, não, Isso parece. É 8. Desculpa, oito, é oito, desculpa. é oito. Não, É é oito. 7. Desculpa, mas isso parece aquela questão. Desculpem ok, meter o já futebol aqui já no percebi o meio. ponto. Desculpem percebi o meter aqui ponto. o futebol aqui no meio, mas isso parece aquela questão do Sporting de não ter não sei quantos títulos contabilizados, ou Benfica, ou alguma coisa. Quer dizer, vamos entrar aqui por politiquinhos. Eu sei que sim, eu sei que sim. Eu sei que sim. Bom, malta, vamos-nos embora, portanto, muito boa noite, até para daqui a 15 dias, portanto, para a semana não há podcast AXB, e mais uma vez, muito obrigado.